Bom dia a todos, queridos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Ângulo, turma querida que eu amo tanto, né? Bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Bom, a aula dessa semana e da próxima semana, ela vai ter um caráter muito tranquilo, muito calmo, né? Então, nós estamos aí, felizmente, né, vamos falar aí, a gente tem divulgado muito isso nas redes sociais, Colégio Ângulo não para, conseguimos não parar, né? A gente tem essa felicidade de vocês terem comprado essa ideia, a família de vocês terem comprado essa ideia, e os professores abraçaram a causa junto com a direção, com o Marcos, com o Cláudio, né? Estão fazendo aí à frente da escola um excelente trabalho de fazer com que o conhecimento produza, né? Então nós começamos com um novo formato, um novo viés, e todo mundo está acreditando nisso, tanto é que estamos felizmente, né, competentemente, encerrando o nosso primeiro trimestre, né? Então, sexta-feira, dia 26, vocês fizeram o último teste, né, da frente A. Então, nosso objetivo, esse slide aqui, esse PowerPoint, ele já vai estar disponível hoje à tarde para vocês no aplicativo da escola, né? Então, ele vai constar da correção do teste e da primeira parte da revisão. Então, nós vamos fazer um passeio por todos os conteúdos que vimos até então, com muita calma, com muita serenidade, nessa semana, na próxima semana, tá? Sempre no final do slide tem a tarefa da semana, então não deixem de verificar, lá no finalzinho tá a tarefa da semana para vocês. Então aqui a gente já traz para vocês quais são os conteúdos, quais são os conteúdos para o simulado. Então agora, para encerrar o nosso primeiro trimestre, nós vamos ter o simulado, depois a prova trimestral. Então é para isso que nós vamos nos preparar com calma, com tranquilidade, para que todos tenham sucesso, para que todos façam bem e bem feito, correto? Na última aula, nós falamos sobre, vocês fizeram dia 26 o teste, e aí olha que interessante, né? Um texto bem atual aí para nós, anúncio sobre uso de corticoide contra a Covid-19 é recebido com cautela por médicos nos Estados Unidos, né? Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido anunciou que um novo medicamento teve efeitos positivos para pacientes graves, já que recebem oxigênio ou estão entubados, mas os profissionais de saúde preferem aguardar publicação de estudo completo antes de adotar amplamente o remédio no tratamento da Covid-19. Aí nós passamos para o nosso teste. Aí, olha, a oração iniciada com a conjunção mas, né? Que é uma conjunção que nós conhecemos, nós estudamos essa conjunção, né? Tem como sinônimo mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Mas profissionais da saúde preferem aguardar publicação de estudo completo antes de adotar amplamente o remédio no tratamento da Covid-19. Por suas relações de sentido, pode ser corretamente classificada como oração coordenada, o quê? Aditiva. Está dando ideia de adição? Não. Adversativa, está estabelecendo uma ideia de oposição em relação a outra oração? Sim. Aí lembrando que o mais tem como sinônimo porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Explicativa seria o porquê. Alternativa seria o ou. Conclusiva seria o logo, o então. Correto? Tranquilo? Bom, ficou faltando aqui para nós as nossas outras questões do teste, mas depois eu comento elas com vocês, tá ok? Eu acrescento aí para vocês as outras questões do teste. Bom, um conteúdo importante aí para nossa prova do primeiro trimestre, né? Vocês fazerem um passeio aí por todos os conteúdos. Então, primeiro, o tipo de sujeito que nós vimos, né? Tipos de sujeito e tipos de predicado. Né? Depois nós vimos predicação verbal, termos ligados ao nome, objeto direto, objeto indireto, adjuntos adverbiais, termos ligados ao nome, né? Predicativos, complementos, adjuntos, aposto, vocativo, vozes verbais, os conceitos de frase, de oração, de período, as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, que foi a última coisa que nós vimos.
Para o simulado, a gente fez um enxugamento aí, né? Então, nós vamos ter o aposto, o vocativo, as vozes verbais, né? Frase, oração e período e as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Correto? Aí vamos começar a fazer um passeio aí de revisão. Uma das primeiras coisas que nós falamos. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Lembrando que o sujeito é aquele que pratica a ação, que sofre a ação, ou sobre quem se diz alguma coisa. E o predicado, ele é formado de quê? Do verbo e dos seus complementos, né? E aí a dica importante, como que eu reconheço, como que eu localizo o sujeito, né? O sujeito eu vou perguntar quem ou o que para o verbo e vou achar o meu sujeito. Então, por exemplo, o país enfrenta nova crise política. Quem que enfrenta nova crise política? O país. Mulheres e crianças eram exploradas nas fábricas. Quem que era explorado? Mulheres e crianças. Acreditei na reforma tributária. Quem que acreditou? Eu. Perceberam aí? Aí lembrando, quais são os tipos de sujeito que eu tenho? Porque o sujeito pode ser determinado quando eu sei quem ele é, né? Eu sou capaz de reconhecer o meu sujeito dentro da frase. Aí ele pode ser simples, quando ele tem apenas um elemento, né? Ele pode ser, então, por exemplo, o José chegou mais cedo. Quem chegou mais cedo? O José. Ele pode ser composto, quando ele tem dois elementos. José e João fizeram o trabalho. Quem fez o trabalho? O José e o João, ou seja, dois elementos distintos praticando a mesma ação. Eu posso ter sujeito determinado também implícito, eu posso chamar de implícito, desinencial, oculto. Quando o verbo é quem me conta, o sujeito não está lá na frase, mas o verbo me conta quem é o sujeito. Por exemplo, estudei para a prova. Quem que estudou? Só pode ser eu. O eu não está escrito na frase, mas o verbo me conta quem é o sujeito. Correto? Ele pode ser um sujeito indeterminado, quando eu não sou capaz de reconhecê-lo na frase, né? Aí eu tenho circunstâncias específicas, como o verbo na terceira pessoa do plural. Tem o sujeito inexistente quando não há oração, quando acontece como o verbo haver, significando existir, com o verbo ser, indicando horas, né? Aí nós temos o sujeito determinado simples, apresenta apenas um núcleo, né? Então, o grupo está preparado para o Enem. Quem está preparado para o Enem? O grupo. Então, tem apenas um elemento representando o sujeito. E o meu sujeito composto? Tem dois elementos. Os pais e os alunos compareceram à festa junina. Quem compareceu? Os pais e os alunos. Dois termos distintos praticando a mesma ação. Correto? O sujeito implícito, ele não está lá na frase, mas eu sou capaz de reconhecê-lo pela terminação verbal. Né? Então, outras determinações aí para o sujeito determinado, que é oculto ou implícito. Por exemplo, visitei Tiradentes no carnaval. Quem que visitou? Só pode ser eu, correto? O sujeito indeterminado. Eu sei que existe alguém que é responsável pela ação, mas eu não sei reconhecer quem é ele. Então, quais são os dois caminhos que eu tenho? O verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, por exemplo, criticaram a ação do governo italiano. Quem criticou? Alguém, mas eu não sei quem é esse alguém. Verbo transitivo direto ou indireto, no singular, tá, pessoal? Não se esqueça disso, acompanhado de si. Esse si vai ganhar o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, um exemplo aí. Necessita-se de ações pontuais na educação. Quem que necessita? Não sei. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, acompanhado de si. Então, vou ter aí sujeito indeterminado. Correto? E o sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Quando a ação verbal vai trazer sentido pleno para nós. Então, não há necessidade de um termo que represente o meu sujeito. Então, em geral, os verbos ficam no singular. Então, surgem algumas condições. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, de realizar, de ocorrer. O verbo haver, indicando tempo passado, né? Também é um formato interessante aí para nós. Né? Então, há décadas não lemos o Príncipe. Então, faz décadas que lemos o Príncipe. Havia meses estávamos naquela cidade. Então, o verbo fazer, o verbo haver. Correto? Também temos verbos que indicam o fenômeno da natureza, chover, ventar, relampejar, trovejar. Verbo ser indicando tempo e hora, correto? Faz sentido aí para todo mundo? Bom,
Depois nós temos o predicado. O que é o predicado? É a parte do verbo, da frase, né, que gira em torno do verbo. Então a gente diz o seguinte: se eu tirei o verbo, o que vai sobrar vai ser o predicado. Aí uma dica importante: o vocativo não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Aí vamos pensar aqui: predicado nominal. É aquele predicado que vai se formar a partir do quê? A partir de um verbo de ligação, correto? Então, quais são os principais verbos de ligação? O ser, o estar, permanecer, o ficar, o continuar, o parecer. Acidentalmente pode acontecer o verbo encontrar, o verbo andar, mas aí uma dica importante: ele vai ser predicado nominal porque logo depois dele tem um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito. A sala permanece limpa. Então, permanece, está ligando o limpa ao seu sujeito, que é sala. O grupo é unido. O está ligando o grupo, que é o sujeito, ao seu predicativo unido. Correto? Bom, nós encerramos a nossa revisão aí. Lembrando a vocês que está disponível aí no PowerPoint para vocês o a tarefa no final do PowerPoint e as outras duas questões que ficaram faltando a gente comentar do nosso teste, da correção do nosso teste da semana passada. Na aula, na quinta-feira, no Zoom, eu comento com vocês, tá ok? Na próxima aula, nós vamos partir daqui, então nós paramos em predicado nominal, né? Nós já fizemos uma pequena revisão aí de tipos de sujeito e paramos aí no tipo de predicado, correto? Então, para a próxima semana, nós continuamos na nossa revisão, vamos utilizar novamente esse slide aqui para continuar o nosso trabalho de revisão, para que a gente possa trabalhar bem, né, sem atropelos. Então, antes da prova trimestral, a gente não vai acrescentar conteúdo novo, né? É mais importante a gente solidificar, tornar firme aquilo que nós já sabemos, né? Conferir, checar se está tudo ok, e depois a gente segue iniciando o segundo trimestre. Grande beijo a todos, saudade de vocês.